Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais este vídeo. Eu espero que vocês estejam ansiosos para continuar nessa jornada de construção de conhecimento sobre Excel. Nós iniciamos essa jornada há alguns vídeos anteriores e hoje a gente vai dar sequência. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link na descrição que vai te levar para o vídeo anterior, onde nós vimos como inserir e excluir linhas e colunas da planilha. Eu também vou deixar na descrição do vídeo o link da playlist que vai te levar para todos os vídeos dessa série, onde nós iniciamos compartilhando um conteúdo gratuito com vocês no formato de um e-book, que você pode voltar no primeiro vídeo dessa série e fazer o download desse e-book para você ter uma base introdutória sobre Excel, especialmente se você nunca teve contato com uma ferramenta. Então, você volta lá no primeiro vídeo, baixa esse e-book, faz um estudo desse material e depois continue nessa jornada comigo. No primeiro vídeo, você também vai encontrar o link para baixar essa planilha que você está vendo aqui. Essa planilha é a base para a construção do nosso conhecimento. A cada um dos itens que você vê aqui nessa planilha é um conteúdo que a gente está abordando, que a gente veio até no item 6 no vídeo passado. Continuando agora, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como fazer a inserção de um gráfico. Então a gente vai continuar nossa jornada partindo deste ponto. Se você gostou até aqui dessa jornada, compartilhe aí com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Se inscreve no canal, ative o sininho para que você seja notificado das próximas publicações e vem comigo nessa jornada de construção de conhecimento. Quando nós trabalhamos com dados, utilizamos planilhas para montar relatórios, para fazer algum cálculo, para apresentar alguma informação para alguém, nós utilizamos gráficos para isso. Então existe, dentro do processo de quem trabalha aí com relatórios, gráficos, com processos que geram dados e você precisa apresentar esses dados, é interessante você dominar essas ferramentas. Obviamente há uma jornada que você precisa desenvolver para apresentar informações, que vai começar lá com a extração dos dados, seja de algum relatório como base, a busca desse dado na internet. Você vai tratar essa informação, você vai ver se não tem erros, você vai melhorar os seus dados, vai construir ali, vai resumir talvez as informações em um número menores, fazendo uma média, fazendo uma soma, enfim. Vai organizar isso em uma base de dados e você vai apresentar essa base de dados para gerar ideias, para gerar insights, para evidenciar alguma coisa para alguém, que é o seu público-alvo. Então existe uma jornada de conhecimento que precisa ser criada até chegar no ponto da apresentação. Muitas pessoas fazem muito bem a parte da coleta, trabalha o dado, constrói relatórios, porém, às vezes não faz um relatório muito visual por não utilizar, por não saber utilizar aí a ferramenta gráfica. Ou por ter uma crença de que criar um gráfico é difícil. Então, se você tem essa dificuldade, tem essa crença, tenta fazer esse vídeo aqui comigo e no final dele você vai sair daqui com um gráfico construído e vai ver que é fácil fazer a construção de um gráfico. Obviamente, para a gente construir talvez gráficos mais elaborados, dependendo do propósito, do objetivo que a gente quer evidenciar, pode ser um pouco mais difícil. Porém, tudo se começa no básico e você vai aprimorando à medida que você ganha confiança e vai crescendo o seu ferramental com o dia a dia, com o teste, com o erro, aprendendo com o erro e depois evoluindo. Então vamos lá. Começando aqui com um gráfico.
gráficos. Nós temos uma base de dados fictícia. Eu trouxe um tipo de gráfico de pizza para a gente aprender inicialmente. Vocês vão ver que, independente do gráfico, o processo de inserir o gráfico ele é exatamente o mesmo para todos os tipos. E depois, a formatação ou os recursos que você vai trabalhar, talvez você precisa fazer alguma coisa diferente, dependendo do tipo do gráfico. Mas o básico do processo você precisa ter uma base de dados como essa de exemplo, onde eu tenho uma dimensão ou categorias e eu tenho uma métrica. O que é essa métrica? Essa métrica ela é a proporção, né, que representa cada uma das categorias no meu todo. Então, uma proporção percentual. Se eu somar todos os itens, me dá 100%. E aqui nós temos, por exemplo, nesse contexto fictício, das altas da economia no ano de 2017, qual foi a maior representatividade dentro dessa alta? No caso, nós podemos ver aqui já na base de dados, que é o peixe pintado. Lembrando mais uma vez que os dados são fictícios, não é real. É só para exemplificar e fazer aqui uma didática um pouco mais legal. Então, visualmente, no gráfico de pizza, ele tem o objetivo de representar esse conjunto de dados, quando eu tenho uma métrica, que se trata do mesmo assunto. Ou seja, que eu consiga resumir um todo em 100%. E da mesma forma eu consigo detalhar e enxergar dentro desse 100% quem que é a maior representatividade ou a menor. O gráfico de pizza serve basicamente para isso, para evidenciar uma fatia maior no seu conjunto de dados. Talvez para outras usabilidades, como por exemplo, para comparar informações, se eu quisesse comparar, por exemplo, peixe pintado com cenoura, qual que teve a maior proporção, qual que foi o maior, né? Se eu quisesse comparar, eu teria que utilizar talvez um gráfico de barras, que ficaria mais fácil a visualização do que aqui. Porém, aqui eu estou querendo enxergar o todo e evidenciar quais são as maiores fatias dentro do meu todo. Esse gráfico ele pode ser um pouco polêmico, porque algumas pessoas talvez não vai gostar de utilizar ele. Enfim, de novo, existe uma infinidade de aplicações e você precisa ter a ferramenta que vai se encaixar para cada uma das suas necessidades. Por isso que é importante você conhecer. E a gente vai começar com esse aqui. Então esse é o processo para construir um gráfico. Selecionar os dados, inserir no menu inserir, depois clicar no gráfico que você deseja e então fazer a configuração. Então aqui abaixo estou demonstrando, né, que depois que um gráfico ele é inserido, se você quiser ver a aba Design, que normalmente não aparece, se você observar aqui no meu Excel ele não está demonstrando porque eu não estou selecionando nenhum gráfico. Quando eu selecionar o gráfico, ele vai mostrar para mim aqui, né, esse menu especial que é o menu da formatação. Então, depois que está inserido, você pode utilizar, né, desse recurso, clicar em cima do gráfico para você ver o menu onde você vai fazer as suas configurações. Então aqui falando um pouquinho sobre o gráfico, como que é, qual é o caminho para inserir. Basicamente é isso, não tem nenhum segredo. Você vai inserir gráfico, selecionando os dados que você tem ali disponível, e você consegue inserir esse gráfico facilmente. E a gente vai fazer isso agora na resolução do exercício. E aí durante a resolução eu vou dar um pouco mais de detalhe, vou evidenciar como formatar também esse gráfico para vender a ideia que eu quero representar aqui nesse conjunto de dados. Então, se você chegou até aqui comigo, eu peço que você pause o vídeo agora, tenta resolver o exercício e depois me acompanhe na solução para ver se você foi bem ou se precisa melhorar alguma coisa. Muito bem, pessoal, agora que vocês já inseriram o gráfico de vocês, eu vou fazer o mesmo aqui. Eu vou iniciar selecionando o meu conjunto de dados. Aqui a gente tem poucas informações, dependendo do gráfico que você vai inserir, pode ser que você tenha várias linhas. Então basta selecionar esse intervalo, onde você tem a sua categoria e a sua métrica. Para o caso da pizza, isso daqui é o necessário.
eu vou lá no menu inserir, depois eu vou localizar onde estão os gráficos. Eu poderia clicar aqui já na pizza que eu estou vendo no ícone, ou eu posso clicar aqui para observar os demais gráficos. O Excel faz uma sugestão dos gráficos que ele recomenda para esse conjunto de dados que a gente selecionou, e a gente pode vir aqui em todos os gráficos e selecionar o gráfico que a gente quer. Eu vou selecionar aqui o gráfico de pizza e eu vou dar um OK. Feito isso, o Excel já vai inserir para nós o gráfico. Então até aqui é o processo de inserção do gráfico, não tem nenhum segredo, é muito fácil. Se você tinha uma crença de que criar gráficos é difícil, está aqui o processo de que não é difícil fazer isso. Basta ter os dados e fazer a inserção, como eu demonstrei. Agora vem a parte da formatação, que talvez seja a parte mais importante do trabalho, né? Depois, obviamente, do dado que você já preparou, que você trouxe, que você tem disponível, você precisa formatar o seu gráfico para demonstrar, para conseguir comunicar de forma correta a ideia que você precisa comunicar. Nesse caso, eu quero evidenciar quais são os itens do meu mix de produtos que representa a maior fatia dentro do meu faturamento como um todo. Então eu tenho aqui, digamos que meu faturamento como um todo, ele soma 24 mil e alguma coisa, e eu quero demonstrar quais são os itens que me traz a maior parte do faturamento. Obviamente a gente já consegue ver que são esses dois itens aqui, que é o feijão e o arroz. Porém, qual que é a melhor forma de apresentar esse gráfico? Na minha opinião, obviamente, tá? Cada um pode ter a sua opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aí nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. Então vamos lá. Na minha visão, o que eu vou fazer aqui para melhorar esse gráfico? Eu vou colocar um título que representa a ideia, né? um pouco mais completo essa descrição. Eu vou trazer ele aqui para o lado esquerdo, porque quando a gente vai fazer a leitura do gráfico, a gente começa sempre do lado esquerdo para o lado direito e depois vai para a próxima linha do lado esquerdo para o lado direito. É o modelo que geralmente nós aprendemos a ler, né? A gente lê as linhas de um livro ou a gente escreve em um caderno nesse sentido, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, da mesma forma, esse é o caminho visual que a gente vai fazer. E para isso eu vou facilitar colocando o título aqui do lado esquerdo em cima, de modo que o leitor ele veja primeiro isso e ele já saiba do que se trata esse nosso gráfico, esse gráfico que ele vai fazer a leitura. Então essa é a primeira alteração. E eu quero demonstrar que, no caso, o arroz e o feijão representa mais do que 50%. Claramente a gente vê isso pelo gráfico. Eu vou evidenciar isso também na escrita. Então eu vou colocar aqui arroz e feijão representaram mais de 50% do faturamento desse ano. Vamos supor que essa fosse a informação anual de faturamento. Então a gente tem ali, arroz e feijão representaram mais de 50% do faturamento deste ano. E aí eu vou alinhar à esquerda para facilitar aqui, obviamente, a leitura também. Então nós já temos aqui um título que vai ser a primeira coisa que o leitor vai enxergar quando ele for fazer a leitura. A gente pode talvez até aumentar um pouco o tamanho da fonte, né? Não dá tanto destaque, mas aumentar um pouco o tamanho da fonte. Colocar ali uma coloração, talvez ali um cinza para a fonte, um cinza quase um preto, mas não tão preto, para não ficar com tanto contraste. E aí agora, o que eu quero fazer? Eu vou tirar aqui essa legenda lá de baixo e eu vou colocar aqui um rótulo que já me apresenta um valor em percentual
de que essa fatia, de cada uma das fatias, e qual é o elemento, que aí vai ficar mais fácil o rótulo que vai representar o item próximo do conjunto de dados. Então, o leitor não vai precisar ficar saindo visualmente daqui para ir buscar a legenda lá embaixo. Então, já vou trazer a legenda aqui perto do que eu quero evidenciar. E aí, para mim inserir qualquer elemento dentro do gráfico, lembrando que eu falei lá no começo na explicação, vocês estão vendo que aqui não aparece o meu menu de design desse gráfico, porque eu estou clicado numa célula. A célula está ativa e não o gráfico. Quando acontece isso e eu quero formatar o gráfico, eu preciso clicar no gráfico primeiro. Aí apareceu para mim aqui o menu Ferramentas de Gráfico, onde eu tenho a aba Design de Gráfico e a aba Formatar, que é onde a gente vai formatar os nossos elementos. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em Adicionar Elementos do Gráfico e eu posso ver aqui o Rótulos de Dados. E aí tem várias opções de rótulos de dados e eu vou colocar aqui um texto explicativo, onde ele vai criar algumas caixas com o título da dimensão e o percentual já calculado daquele valor em relação ao todo. E é isso que eu quero. E agora eu vou dar um destaque nesses dois elementos, que é o feijão e o arroz. Então eu vou clicar aqui, eu vou vir aqui no menu inicial e vou aumentar um pouco a fonte. E aí eu poderia aumentar o tamanho da fonte, eu posso mudar a cor, eu posso fazer qualquer formatação que eu achar necessário para evidenciar aquela informação. Vou deixar um pouco maior aqui esses itens que têm destaque, que eu destaquei no título, que é a ideia que eu quero vender. Os dois elementos mais importantes dentro do nosso faturamento. Outra coisa que eu quero fazer agora é tirar o cansaço aí do leitor. A gente tem várias cores, cada cor está falando alguma coisa aqui para nós, e aí fica um pouco difícil da gente processar tudo isso. Como eu já fiz aqui a evidência do que eu quero mostrar, destaquei os títulos aqui dos itens mais importantes, eu vou tirar a coloração do gráfico, deixando todas as fatias de uma forma com um pouco de destaque, talvez aqui um cinza bem clarinho. E agora eu vou destacar apenas os elementos que eu quero deixar evidente. No caso, o arroz, eu vou colocar aqui uma coloração, vou colocar esse azul, e vou fazer a mesma coisa aqui para o feijão. Então eu deixei aqui um destaque que visualmente vai me remeter a mais do que metade dessa minha pizza. Então já fica claro isso que eu comuniquei aqui. Então o arroz e o feijão representam mais do que 50% do faturamento deste ano. E aí os outros demais aqui mantêm visualmente ali com menos destaque, porque não é o que eu quero demonstrar. Então, se você chegou até aqui, você viu como é fazer a inserção de um gráfico dentro do Excel. Eu peguei aqui um gráfico polêmico, como eu expliquei lá no começo, que é o gráfico de pizza, mas também para trazer para você essa ideia de que cada tipo de gráfico vai servir para um determinado propósito, como nesse nosso caso, demonstrar quais são os dois itens que mais se destacam ali em um faturamento dentro de um todo, dentro do meu 100%. Espero que você conseguiu acompanhar, que você gostou desse conteúdo de hoje. Eu espero ver vocês nos próximos vídeos. Se você gostou, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal para ajudar eu a produzir mais conteúdos e eu espero te ver em breve. Um abraço e até mais!